32. A 2 ruas acima da loja de Trevo havia um edifício de altura incomum se comparado com os que estavam ao seu redor. Era uma espécie de cortiço, Vin pensou, um lugar para famílias Ska morarem. Nunca tinha estado lá dentro, no entanto. Derrubou uma moeda e se lançou pela lateral do edifício de 5 andares. Aterrissou com agilidade no telhado, fazendo uma figura agachada na escuridão pular de susto. Sou só eu, Vin sussurrou, caminhando em silêncio pelo telhado inclinado. Fantasma sorriu para ela em meia-noite. Como o melhor olho de estanho da gangue, em geral, ficava com as vigias mais importantes, recentemente, aquelas durante as primeiras horas da noite. Era o momento em que o conflito entre as grandes casas costumava se transformar em luta aberta. Ainda estão nisso? Perguntou em voz baixa, queimando o estanho e perscrutando a cidade. Havia uma névoa brilhante ao longe, dando às brumas uma luminescência estranha. Fantasma sentiu, apontando para a luz. Fortaleza Hastings. Soldados Elariel atacando esta noite. Vena sentiu. A destruição da Fortaleza Hastings era esperada há algum tempo. Haviam sofrido meia dúzia de ataques de diferentes casas na última semana, com os aliados se retirando e as finanças na bancarrota. Era só questão de tempo antes que caísse. Estranhamente, nenhuma das casas atacava durante o dia. Havia um ar fingido de sigilo sobre a guerra, como se a aristocracia reconhecesse o domínio do senhor soberano e não quisesse aborrecê-lo recorrendo à guerra diurna. Era tudo arranjado à noite, sob um manto de brumas. Querer isso, Fantasma falou. Vin se deteve. Ah, Fantasma, poderia falar normal? Fantasma acenou com a cabeça na direção de uma estrutura sombria e distante. Senhor soberano, provável que gosta da luta. Vina sentiu, Kelzer estava certo. Não houve muito clamor vindo do ministério ou do palácio com relação à guerra entre as casas e a guarnição está levando um tempo para voltar para a luta dela. O senhor soberano esperava pela guerra entre as casas e pretendia deixar que siga seu curso. Como uma queimada ateada para arrasar e renovar o campo. Mas desta vez, quando um fogo se apagasse, outro começaria, o ataque de Kelzer à cidade. Presumindo que Marsh descubra como deter os inquisidores de aço, presumindo que consigamos tomar o palácio e, é claro, presumindo que Kelzer encontre um jeito de lidar com o senhor soberano. Vin balançou a cabeça. Não queria pensar mal de Kelzer, mas não via como tudo aquilo ia acontecer. A guarnição ainda não voltara, mas os relatos diziam que estava perto, talvez 1 semana ou 2 de viagem. Algumas casas nobres estavam caindo, mas o cenário não parecia ser de caos geral, como Kelzer queria. O Império Final estava tensionado, mas ela duvidava que fosse se quebrar. No entanto, talvez aquele não fosse o ponto. A gangue fizeram um trabalho surpreendente ao instigar a guerra entre as casas. 3 grandes casas inteiras já não existiam, e o resto estava seriamente enfraquecido. Levaria décadas para a aristocracia se recuperar de suas próprias disputas. Fizemos um trabalho incrível, Vin decidiu. Mesmo que não ataquemos o palácio, ou mesmo que o ataque fracasse, teremos conseguido algo maravilhoso. Com os dados de Marsh sobre o Ministério e a tradução de Caesar do livro de viagem, a rebelião teria informações novas e úteis para uma resistência futura. Não era o que Kelzer tinha desejado, não era a derrocada completa do Império Final, mas mesmo assim, era uma vitória importante, uma para a qual os Ska poderiam olhar por anos como fonte de coragem. E com um sobressalto de surpresa, Vin percebeu que se sentia orgulhosa de ter feito parte disso. Talvez no fundo pudesse começar uma rebelião real, em um lugar onde os Ska não estivessem tão submetidos. Se existir um lugar assim, Vin estava começando a entender que não era só a luta dela e suas estações de abrandamento que tornavam os Ska subservientes. Era tudo. Os obrigadores, o trabalho constante no campo e nas forças e nas fábricas. Os obrigadores, o trabalho constante no campo e nas fábricas, sua maneira de pensar, encorajada por 1000 anos de opressão, havia uma razão para que as rebeliões Ska sempre fossem tão pequenas. As pessoas sabiam, ou pensavam que sabiam, que não era possível lutar contra o Império Final.
Mesmo Ven, que sempre se vira como uma ladra libertada, acreditara no mesmo. Fora necessário o plano insano e impossível de Kelsier para convencê-la do contrário. Talvez fosse por isso que ele tinha estabelecido objetivos tão elevados para Gang. Sabia que só algo muito desafiador os faria perceber, de algum jeito estranho, que podiam resistir. Fantasma olhou para ela. A presença de Ven ainda o deixava desconfortável. Fantasma, Ven disse, sabe que Ellen rompeu o relacionamento comigo. Fantasma sentiu, ficando levemente animado, mas Ven disse, lamentando, eu ainda o amo, sinto muito, Fantasma, mas é verdade. Ele abaixou o olhar, entristecido. Não é você, Ven prosseguiu, de verdade não é. É só que, bem, não se pode escolher quem se ama, acredita em mim. Há pessoas que eu realmente queria não ter amado, não mereciam. Fantasma sentiu, eu entendo. Ainda posso ficar com um lenço? Ele deu de ombros. Obrigada. Ela disse. Significa muito para mim. Ele levantou a cabeça e encarou as brumas. Não sou nenhum tolo. Eu sabia que não ia acontecer. Vejo coisas, Ven. Vejo muitas coisas. Ela colocou uma mão reconfortante no ombro dele. Vejo coisas. Uma declaração apropriada para um olho de estanho como ele. É romântico há muito tempo? Ela perguntou. O fantasma sentiu. Tive o estalo com 5 anos. Mal me lembro. E desde essa época vim praticando com Stein? Praticamente, ele disse. Foi uma coisa boa para mim. Deixar ver, deixar ouvir, deixar sentir. Tem alguma dica para me dar? Vin perguntou, esperançosa. Ele se deteve, pensativo, sentado na borda do telhado, inclinado, com um pé pendurado na lateral do edifício. Queimar estanho não é como ver. É como não ver. Vin franziu o senho. O que quer dizer? Quando queima, ele explicou, tudo vem. Muito de tudo. Distrações aqui, ali, consegue poder que quer, ignorando as outras distrações. Se quer ser bom queimando estanho, ela pensou, traduzindo o melhor que pôde. Tem que aprender a lidar com as distrações. Não é o que se vê, é o que se consegue ignorar. Interessante, Ven comentou, pensativa. Fantasma sentiu. Quando olhar, ver as brumas e ver as casas, e sentir a madeira e ouvir os ratos lá embaixo. Escolha um, e não se distraia. Bom conselho, Ven falou. Fantasma sentiu. Então algo soou atrás deles. Ambos se sobressaltaram e se abaixaram, e Kelsier começou a rir enquanto cruzava o telhado. Realmente precisamos encontrar um modo melhor de avisar as pessoas que estamos chegando. Cada vez que visito um ponto de espionagem, me preocupo que alguém caia de susto do telhado. Ven se levantou e sacudiu o pó da roupa. Estava usando capa de bruma, camisa e calça. Há dias não usava um vestido, só os usava em suas aparições protocolares na mansão Renault. Kelsier estava muito preocupado com assassinos para deixá-la ficar lá por muito tempo. Pelo menos, compramos o silêncio de Cles, Ben pensou, aborrecida com a despesa. Já é hora? Ela perguntou. Kelsier assentiu. Quase, pelo menos. Quero fazer uma pequena parada no caminho. Vina sentiu. Para seu segundo encontro, Marsh escolhera um lugar que supostamente estava explorando para o ministério. Era a oportunidade perfeita para se encontrarem, já que Marsh teria uma desculpa para ir até o edifício à noite, buscando ostensivamente por qualquer atividade romântica nas redondezas. Teria um abrandador consigo grande parte do tempo, mas haveria um espaço de tempo, perto da meia-noite, em que Marsh calculava que poderia estar sozinho quase por 1 hora. Não era muito tempo para escapulir e voltar, mas tempo suficiente para que 2 sigilosos nascidos das brumas lhe fizessem uma rápida visita. Despediram-se de Fantasma e se lançaram na noite, mas não viajaram muito pelos telhados antes que Kelsier descesse até a rua, aterrissando e caminhando para conservar força e metais. É meio estranho, Ven pensou, lembrando-se da primeira vez em que praticara romancia com Kelsier. Nem mesmo penso nas ruas vazias como assustadoras agora. Os paralelepípedos estavam escorregadios pela umidade das brumas, e a rua deserta desaparecia depois de um tempo na névoa distante. Estava escuro, silencioso e solitário. Nem mesmo a guerra mudara muito isso. Grupos de soldados, quando atacavam, o faziam em bando, combatendo rapidamente, tentando invadir as defesas de uma casa inimiga. Mesmo assim, apesar do vazio noturno da cidade, Ven se sentia confortável. As brumas estavam com ela. Ven, Kelsier disse, enquanto caminhavam, preciso lhe agradecer. Ela se virou para ele, uma figura alta e orgulhosa em sua capa de bruma majestosa.
Agradecer por quê? Pelas coisas que me disse sobre Mare. Estive pensando muito sobre aquele dia, pensando nela. Não sei se sua habilidade de ver através de nuvens de cobre explica tudo, mas, bem, me dá uma opção. Eu prefiro acreditar que Mare não me traiu. Vena sentiu, sorrindo. Ele sacudiu a cabeça, pesaroso. Parece loucura, não? Como se todos esses anos eu estivesse esperando por uma razão para ceder ao auto-engano. Não sei, Ben comentou. Antigamente, talvez eu tivesse pensado que você era louco. Mas, bem, é nisso que consiste a confiança, não é? Um desejo de enganar a si mesmo. Você tem que calar essa voz que sussurra sobre traição e só esperar que seus amigos não o machuquem. Kelsey deu uma gargalhada. Não acho que está melhorando. Não acho que está melhorando o argumento, Ven. Ela deu de ombros. Faz sentido para mim. A desconfiança é realmente a mesma coisa. Só que, ao contrário, posso ver como uma pessoa tendo que escolher entre duas hipóteses. Escolhe confiar. Mas não você? Kelsey perguntou. Ven deu de ombros novamente. Não sei mais. Kelsey hesitou. Esse seu Ellen, há uma chance de que ele simplesmente estivesse tentando assustá-la para que abandonasse a cidade, certo? Talvez tenha dito aquelas coisas para seu próprio bem. Talvez, Ven concordou, mas havia algo diferente nele, no jeito que olhava para mim. Sabia que eu estava mentindo para ele, mas não acho que percebeu que eu era Ska. Provavelmente pensou que eu era uma espiã de uma das outras casas. De qualquer modo, pareceu honesto em seu desejo de se livrar de mim. Talvez pense nisso porque já estava convencida de que ele iria deixá-la. Vendo se calou, olhando para a rua escorregadia e suja de cinzas enquanto andavam. Não sei. E é sua culpa, eu sei. Eu costumava entender tudo. Agora está tudo confuso. Sim, bagunçamos bem sua cabeça, Kaiser disse com um sorriso. Não parece incomodado com isso. Não, Kaiser confirmou, nem um pouco. Ah, aqui estamos. Parou diante de um edifício largo e grande. Provavelmente, outro cortiço Ska. Estava escuro lá dentro. Os Ska não podiam se dar ao luxo de ter lamparinas a óleo, e deviam ter apagado a fogueira no centro do edifício depois de preparar a refeição noturna. Aqui? Ben perguntou, insegura. Kelsey assentiu, aproximando-se para bater na porta de leve. Para surpresa de Ven, a porta se abriu vacilante e o rosto magro de um Ska apareceu nas brumas. Lord Kelsier, o homem disse, em voz baixa. Disse que viria visitá-los, Kelsier falou, sorrindo. Esta noite parece ser um bom momento. Entrem, o homem disse, abrindo a porta. Deu um passo para trás com cuidado para não deixar que nenhuma bruma o tocasse enquanto Kelsier e Ven entravam. Ven estivera em cortiços Ska antes, mas nunca antes tinham parecido tão deprimentes. O cheiro de fumaça e dos corpos sem banho era quase avassalador, e ela teve que apagar o estanho para não se asfixiar. A luz tênue de uma pequena estufa de carvão mostrava um monte de pessoas juntas, dormindo no chão. Mantinham o aposento livre de cinzas, mas era só o que podiam fazer. Manchas negras ainda cobriam suas roupas, as paredes e os rostos. Havia poucos móveis, sem mencionar escassos cobertores para repartir entre eles. Eu costumava viver assim, Ven pensou, horrorizada. Os covis das gangues eram iguais, às vezes mais abarrotados. Esta era a minha vida. As pessoas acordaram ao perceber que tinham visita. Kelsier havia arregaçado as mangas, Ven notou, e as cicatrizes em seus braços eram visíveis mesmo à luz das brasas. Elas se destacavam claramente, desde seus pulsos até acima dos cotovelos, entrecruzando-se e sobrepondo-se. Os sussurros começaram imediatamente. O sobrevivente está aqui. Kelsier, o Lorde das Brumas. Essa é nova, Ben pensou, erguendo uma sobrancelha. Ficou para trás, enquanto Kelsier sorria e avançava para se encontrar com os Ska. As pessoas se reuniram em volta dele, com entusiasmo, estendendo a mão para tocar seus braços e sua capa. Outros simplesmente o encaravam, observando-o com reverência. Vinha espalhar esperança, Kelsier disse para eles em voz baixa. A casa Hastings caiu esta noite. Houve murmúrios de surpresa e admiração. Sei que muitos de vocês trabalhavam nas forjas e fábricas de aço de Hastings. Kelsier prosseguiu. E honestamente não sei o que isso significava para vocês, mas é uma vitória para todos nós. Ao menos, por um tempo, vocês, homens, não morreram diante das forjas ou sob os chicotes dos capatazes Hastings.
Houve murmúrios entre a pequena multidão, e uma voz finalmente expressou a preocupação em voz alta o bastante para que Ven pudesse escutar. A casa Hastings se foi? Quem vai nos alimentar? Tão assustado, Ven pensou. Nunca foi assim, foi? Mandarei outro carregamento de comida, Kaiser prometeu, o suficiente para mantê-los por um tempo, ao menos. Tem feito tanto por nós, outro homem disse. Bobagem, Kaiser falou. Se quiserem retribuir o favor, andem um pouco mais erguidos. Tenham um pouco menos de medo. Eles podem ser derrotados. Por homens como você, Lord Kaiser, uma mulher sussurrou. Mas não por nós. Vocês surpreenderiam, Kaiser disse, enquanto a multidão começou a abrir espaço para que os pais trouxessem os filhos para a frente. Parecia que todo mundo no aposento queria que os filhos conhecessem Kaiser pessoalmente. Ven observou com sentimentos misturados. A gangue ainda tinha suas reservas quanto à fama crescente de Kaiser entre os Ska, embora mantivesse a palavra e fizesse silêncio quanto a isso. Ele realmente parece se importar com eles, Ven pensou, vendo Kaiser segurar uma criancinha no colo. Não acho que seja apenas um espetáculo. É como ele é. Ele ama o povo. Ama os Ska, mas é mais como o amor de um pai pelo filho do que o amor de um homem por seus iguais. Seria isso tão errado? Ele era, no final das contas, um tipo de pai para os Ska. Era o nobre senhor que eles sempre deveriam ter tido. Mesmo assim, ele não pôde deixar de se sentir incomodada enquanto observava os rostos sujos e fracamente iluminados daquelas famílias Ska, com seus olhos cheios de adoração e reverência. Depois de um tempo, Kaiser se despediu do grupo, dizendo para eles que tinha um compromisso. Ven e ele deixaram o aposento lotado, saindo para o abençoado ar fresco. Kaiser ficou em silêncio durante o trajeto para a nova estação de abrandamento de Marsh, embora andasse com um pouco mais de pressa do que fazia normalmente. Depois de um tempo, Ven teve que dizer algo. Você os visita com frequência? Kaiser assentiu. Pelo menos umas 2 casas por noite. Quebra a monotonia do meu outro trabalho. Matar nobres e espalhar falsos rumores. Ven pensou. Sim, visitar os Ska deve ser uma boa mudança. O ponto de encontro estava a poucas ruas de distância. Kaiser se deteve perto de uma porta enquanto se aproximavam, perscrutando a noite escura. Finalmente, apontou para uma janela levemente iluminada. Marsh disse que deixaria uma luz acesa se os outros abrigadores se fossem. Janela ou escadas? Ven perguntou. Escadas. Kaiser falou. A porta deve estar destrancada. O ministério é dono do prédio inteiro. Estará vazio. Kaiser estava certo quanto às 2 coisas. O edifício não cheirava mofo o suficiente para estar abandonado, mas os andares inferiores obviamente não eram utilizados. Ven e ele subiram as escadas rapidamente. Marsh deveria ser capaz de nos dizer a reação do ministério com relação à guerra entre as casas, Kaiser disse, quando chegaram ao piso superior. A luz da lanterna tremeluzia através da porta, e ele a abriu, ainda falando. Com sorte, aquela guarnição não voltará logo. O dano está feito em grande parte, mas eu gostaria que a guerra continuasse. Ele parou na porta, bloqueando a vista de Ven. Ela avivou Peltry e Estanho imediatamente, agachando-se, esperando pelo ataque. Não havia ninguém, apenas silêncio. Não, Kaiser sussurrou. Então, Ven viu no escuro líquido vermelho que escorria e se juntava junto ao pé de Kaiser. Formou uma pequena poça, e então começou a escorrer pelo primeiro degrau. Ah, senhor soberano. Kaiser cambaleou para dentro do aposento. Ven seguiu, mas já sabia o que veria. O cadáver jazia no centro da câmara, esfolado e desmembrado, a cabeça completamente esmagada. Mal podia ser reconhecido como humano. As paredes estavam manchadas de sangue. Um corpo pode realmente ter tanto sangue? Era exatamente como antes, no sótão do covil de Caman. Só que com uma única vítima. Inquisidor, Ven sussurrou. Kaiser, sem se importar com o sangue, caiu de joelhos ao lado do cadáver de Marsh. Ergueu a mão, como se fosse tocar o corpo esfolado, mas permaneceu paralisado, atônito. Kaiser, Ven disse, com urgência. Isso é recente. O Inquisidor ainda pode estar por perto. Ele não se moveu. Kaiser, Ven exclamou. Kaiser estremeceu, olhou ao redor. Seus olhos se encontraram com os dela, e sua lucidez voltou. Ficou em pé. Janela, Ven disse, correndo pelo quarto.
Deteve-se, no entanto, quando viu algo sobre uma mesinha ao lado da parede. Uma perna de mesa de madeira, meio escondida sob uma folha de papel branco. Vin agarrou quando Kelsier chegava à janela. Ele se virou, olhando para o aposento mais uma vez, então saltou na noite. Adeus, Marsh, Vin pensou, pesarosa, e seguiu Kelsier. Creio que os inquisidores suspeitam de mim. Dodson leu. O papel, uma única folha recuperada de dentro da perna de mesa, estava limpo e branco, sem manchas do sangue que sujava os joelhos de Kelsier e a bainha da capa de Ven. Dodson continuou a ler, sentado à mesa da cozinha da oficina de Trevo. Tenho feito perguntas demais, e sei que enviaram ao menos uma mensagem para o obrigador corrupto que supostamente me treinou como acólito. Quero descobrir os segredos que a rebelião sempre precisou saber, como o Ministério recruta Nascido das Brumas para serem inquisidores, porque os inquisidores são mais poderosos do que alamânticos normais. Qual é a fraqueza deles? Se é que existe uma. Infelizmente não descobri quase nada sobre os inquisidores, embora a politicagem dentro das fileiras regulares do ministério continue a me surpreender. É como se os obrigadores comuns nem mesmo se importassem com o mundo lá fora, exceto pelo prestígio que adquirem ao serem os mais espertos ou exitosos em aplicar as leis do Senhor Soberano. Os inquisidores, no entanto, são diferentes. São muito mais leais ao Senhor Soberano do que os obrigadores comuns, e essa talvez seja parte da divisão entre os dois grupos. Apesar disso, sinto que estou perto. Eles têm um segredo, Kelsier, uma fraqueza. Estou certo disso. Os outros obrigadores sussurram, embora nenhum deles saiba o que é. Temo ter sonhado demais. Os inquisidores me seguem, me observam, perguntam por mim. Por isso, preparei este bilhete. Talvez minha cautela seja desnecessária, talvez não. Dodson levantou os olhos. É tudo o que diz. Kelsier estava em pé do outro lado da cozinha, as costas apoiadas no armário, em sua posição habitual. Mas não havia leviandade em sua postura dessa vez. Estava com os braços cruzados, a cabeça ligeiramente inclinada. Sua dor incrédula parecia ter desaparecido, substituída por outra emoção. Uma que Ven de vez em quando via ardendo sombriamente atrás de seus olhos, normalmente quando falava da nobreza. Ela estremeceu sem querer. De pé como ele, Ven subitamente notou as roupas dele, a capa de bruma cinza escura, camisa de mangas compridas, calça da mesma cor. Na noite, a roupa servia unicamente como camuflagem. No aposento iluminado, no entanto, as cores escuras o tornavam ameaçador. Ele se endireitou, e a sala ficou tensa. Diga a Renault para desaparecer, Kelsier disse em voz baixa, a voz como ferro. Ele pode usar a história que inventamos para esse caso, que se retira para suas terras por causa da guerra entre as casas, mas quero que esteja longe, amanhã. Mandem um brutamontes e um olho de estanho com ele, como proteção, mas diga para abandonar seu barco a um dia de viagem da cidade, e então voltar até nós. Dodson se deteve. Então olhou para Ven e os outros. Ok. Marsh sabia de tudo, Dox, Kelsier disse. Eles o torturaram antes de matá-lo. É assim que os inquisidores trabalham. Lançou as palavras no ar. Ven sentiu o arrepio. O covil estava comprometido. Para o esconderijo de emergência, então? Dodson perguntou. Só você e eu sabemos a localização. Kelsier assentiu com firmeza. Quero todo mundo fora dessa loja, incluindo aprendizes. Em 15 minutos. Eu me encontrarei com vocês no esconderijo de emergência em 2 dias. Dodson olhou para Kelsier, o senhor franzido. 2 dias, Kel. O que está planejando? Kelsier se dirigiu até a porta. Abriu-a, deixando as brumas entrarem. E então olhou novamente para a gangue, os olhos tão duros quanto qualquer prego dos inquisidores. Eles me acertaram onde mais doeria. Vou fazer o mesmo. Wallen abriu caminho na escuridão, apalpando através das cavernas estreitas, obrigando seu corpo a passar por fendas quase pequenas demais. Continuou descendo, tateando com os dedos, ignorando os inúmeros arranhões e cortes. Preciso continuar, preciso continuar. A sanidade que lhe restava dizia que este seria seu último dia. Haviam passado 6 dias desde seu último sucesso. Se fracassasse uma 7ª vez, morreria. Preciso continuar.
Não conseguia ver, estava muito abaixo da superfície para captar sequer um mínimo vislumbre do reflexo de um raio de sol. Mas, mesmo sem luz, podia encontrar o caminho. Só existiam duas direções, para cima e para baixo. Movimentos para o lado não tinham importância. Eram facilmente desconsiderados. Não podia se perder enquanto continuasse descendo. Enquanto isso, buscava com os dedos tateando a aspereza delatora de cristais brotando. Não podia voltar desta vez. Não até que tivesse êxito. Não até preciso continuar. Suas mãos rasparam em algo macio e frio enquanto se movia. Um cadáver apodrecendo entre duas rochas. Wallen prosseguiu. Corpos não eram incomuns nas cavernas apertadas. Alguns dos cadáveres eram frescos, a maior parte era simplesmente ossos. Com frequência, Wallen se perguntava se os mortos não eram sortudos na verdade. Preciso continuar. Não havia tempo nas cavernas, realmente. Em geral, ele voltava para cima para dormir, embora na superfície houvesse capatazes com chicotes. Também havia comida. Era escassa, apenas o suficiente para mantê-lo vivo, mas era melhor que a fome que o assaltaria caso ficasse lá embaixo por muito tempo. Preciso deteve-se. Tinha o torso enfiado em uma fenda estreita na rocha, e estava a ponto de seguir em frente. Contudo, seus dedos, sempre tateando, ainda que quase inconscientemente, continuaram apalpando as paredes, e havia encontrado algo. Suas mãos tremeram de expectativa, enquanto sentiu o afloramento de cristal. Sim, sim, eram eles. Cresciam em um padrão largo e circular na parede. Eram pequenos nas bordas, mas iam ficando gradualmente maiores em direção ao centro. Bem no centro do padrão circular, os cristais se curvavam para dentro, seguindo um pequeno buraco na parede. Ali, os cristais eram maiores, cada um com uma borda irregular e afiada, como dentes ao redor da mandíbula de uma besta de pedra. Inspirando e rezando para o Senhor Soberano, Wallen meteu a mão na abertura circular do tamanho de um punho. Os cristais arranharam seu braço, marcando sulcos compridos e finos ao longo de sua pele. Ignorou a dor, forçando o braço ainda mais acima do cotovelo, buscando com os dedos por Inspirando e rezando para o Senhor Soberano, Wallen meteu a mão na abertura circular do tamanho de um punho. Os cristais arranharam seu braço, marcando sulcos compridos e finos ao longo de sua pele. Ignorou a dor, forçando o braço ainda mais acima do cotovelo, buscando com os dedos por ali. Seus dedos encontraram uma pequena rocha de cristal no meio do buraco. Uma rocha formada por misteriosas gotas de cristal. Um geodo de Hatzin. Agarrou-o ansiosamente, puxando-o para fora, arranhando o braço novamente, enquanto o retirava do buraco forrado de cristais. Embalou a pequena rocha esférica, respirando pesadamente de alegria. Outros 7 dias. Viveria por mais 7 dias. Antes que a fome e a fadiga o enfraquecessem ainda mais, Wallen começou a laboriosa escalada. Ele se espremeu entre as fendas, subindo por saliências na parede. Às vezes tinha que se mover para a direita ou para a esquerda para que o teto se abrisse, mas ele sempre se abria. Havia, na verdade, apenas 2 direções, para cima ou para baixo. Ficou com o ouvido atento. Já vira escaladores mortos, assassinados por homens mais jovens e mais fortes que esperavam para roubar um geodo. Felizmente não encontrou ninguém. Isso era bom. Era um homem mais velho, velho bastante para saber que nunca deveria ter tentado roubar comida do Lorde de sua plantação. Talvez merecesse o castigo. Talvez merecesse morrer nas minas de Hatzin. Mas não morrerei hoje, pensou, sentindo finalmente o cheiro do ar doce e fresco. Era noite lá fora. Ele não se importava, as brumas não o incomodavam mais, nem mesmo os espancamentos o incomodavam tanto agora. Estava cansado demais para se importar, para se incomodar. Wallen começou a escalar a fenda, uma das dúzias no pequeno e plano vale conhecido como Minas de Hatzin. Então se deteve. Um homem estava parado diante dele, em meia-noite. Estava vestido com uma capa comprida, que parecia ter sido rasgada em tiras. O homem olhou para Wallen, silencioso e poderoso em suas roupas negras. Então lhe estendeu a mão. Wallen a encolheu. O homem, no entanto, agarrou sua mão e o tirou da fenda. Vá, o homem disse em voz baixa, em meio ao turbilhão de brumas. A maior parte dos guardas está morta. Reúna o máximo de prisioneiros que conseguir e fuja desse lugar. Tem um geodo?
Wallen se encolheu novamente, levando a mão ao peito. Ótimo, disse o desconhecido. Quebre-o. Vai encontrar uma conta de metal dentro dele. É muito valiosa. Venda-a no submundo de qualquer cidade que encontrar. Vai ganhar o suficiente para viver por anos. Vá, rápido. Não sei quanto tempo tem até que o alarme seja dado. Wallen cambaleou para trás, confuso. Quem é você? Sou o que você será em breve, o desconhecido disse, aproximando-se da fenda. As tiras de sua capa escura se enroscavam ao redor, misturando-se com as brumas quando ele se virou na direção de Wallen. Sou um sobrevivente. Gauser olhou para baixo, estudando a cicatriz escura na rocha, ouvindo enquanto o prisioneiro se perdia na distância. Assim, estou de volta, Gauser sussurrou. Suas cicatrizes ardiam e as lembranças retornaram. Lembranças dos meses passados, se espremendo entre as fendas, dos braços arranhados nas facas cristalinas, tentando, a cada dia, encontrar um geodo, apenas um, para que pudesse continuar vivendo. Conseguiria realmente descer mais uma vez naquelas profundezas apertadas e silenciosas? Conseguiria entrar na escuridão de novo? Kelzer ergueu os braços, olhando para as cicatrizes ainda brancas e destacadas. Sim, pelo menos pelos sonhos dela, ele podia. Aproximou-se da fenda e se forçou a descer por ela. Então queimou o estanho. Imediatamente ouviu um estalido. O estanho iluminava a fenda embaixo de Kelzer. Embora ficasse mais larga, também se dividia, abrindo-se em todas as direções. Parte caverna, parte fenda, parte túnel. Logo pôde ver seu primeiro buraco cristalino de Ation, ou o que restara dele. Os compridos cristais prateados estavam fraturados e quebrados. Usar alomancia perto dos cristais fazia com que se estilhaçassem. Por isso, o Sr. Soberano tinha que usar escravos não alomânticos para coletar Ation para ele. Agora, o teste verdadeiro, Kelzer pensou, entrando ainda mais na fenda. Queimou o ferro e imediatamente viu várias linhas azuis apontando para baixo, na direção dos buracos de Ation. Embora os buracos em si provavelmente não tivessem nenhum geodo dentro deles. Os próprios cristais emitiam leves linhas azuis, tinham quantidades residuais de Ation. Kelzer se concentrou em uma das linhas azuis e puxou de leve. Seus ouvidos amplificados pelo estanho ouviram algo se estilhaçar na fenda abaixo dele. Kelzer sorriu. Quase 3 anos atrás, parado sobre os cadáveres ensanguentados dos capatazes que haviam espancado Mer até a morte, notara que pela primeira vez podia usar ferro para sentir onde estavam os buracos de cristal. Mal compreendia seus poderes alomânticos naquela época, mas então um plano começou a se formar em sua mente, um plano de vingança. Esse plano tinha evoluído, crescido para abarcar muito mais do que pretendia originalmente. Mas uma das peças-chave permanecera guardada em um canto de sua mente. Podia encontrar os buracos de cristal, podia destruí-los, usando alomancia. E eles eram o único meio de produzir Ation em todo o Império Final. Vocês tentaram me destruir, Minas de Hatzin. Ele pensou, descendo ainda mais pela fenda. Chegou a hora de retribuir o favor. Estamos perto agora. Estranhamente, nessa altura das montanhas, parecemos finalmente livres do toque opressivo das profundezas. Já faz um tempo desde que soube como era. O lago que Fedek descobriu está abaixo de nós. Posso vê-lo aqui. Parece ainda mais estranho desta perspectiva, com seu brilho vítreo, quase metálico. Quase desejo ter permitido que ele pegasse uma amostra d'água. Talvez o interesse dele tenha sido o que enfureceu a criatura de brumas que nos segue. Talvez tenha sido por isso que decidiu atacá-lo, apunhalando-o com sua faca invisível. Curiosamente, o ataque me conforta. Pelo menos, desde então, que alguém mais a viu. Pelo menos sei, desde então, que alguém mais a viu. Isso significa que não estou louco.